que estava eu fazendo a minha live semanal falando sobre cervejas e resolveram aqui cortar minha internet, né? Cortar não, né? O sinal começou a oscilar e ficou impossível a gente fazer um bate-papo, nem a cerveja para relaxar e fazer com que a gente tocasse adiante. Tentei reconectar, tentei entrar em contato lá com a turma, mas aí até os caras restabelecerem o sinal, né? Aí acho que ia demorar. Enfim, né? Quem faz ao vivo tem desses problemas, cara. Porra, bicho! Quem faz ao vivo? Eu me ferrei. Então, semana que vem a gente volta a conversar um pouquinho no nosso bate-papo semanal. Eu falava dessas duas aqui, da Amstel Vibes, que não é uma cerveja, é meio que um Smirnoff Ice da Amstel, e a Lagunitas Daytime, uma Session IPA que não tem nada a ver com a Lagunitas, a não ser que eles tenham pego a Lagunitas e tenham dado uma baita adição de água, porque isso aqui ficou aguado, ficou bem ruim mesmo. Mas eu estava falando um pouquinho sobre os assuntos do mundo da cerveja, e aí eu comecei a falar sobre que a Heineken ela anuncia a demissão de 6 mil funcionários e queda global no consumo. Então assim, ó, um dos motivos pelos quais a Heineken, e a Amstel é da Heineken, né? Só para a gente contextualizar, ela está investindo em outros coquetéis, em outras bebidas, como essa Amstel Vibes, é justamente pela queda no consumo de cerveja, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente tem observado, e eu tenho trazido aqui para o canal, algumas falas, né? Algumas matérias a respeito dessa situação, que é justamente a migração de público ou a entrada de um novo público que pede um tipo de consumo diferente de bebidas, né? Então, é claro que tem a questão da moda, né? A gente teve um pouco de moda no consumo da cerveja artesanal, que foi um pouco meio que boicotado pelas grandes corporações, e aí houve uma transformação de mercado que as pessoas acabaram não entrando com tanta força e nem que o potencial da cerveja artesanal ele fosse atingido, porque a gente tem um potencial no Brasil muito maior de chegar nessas cervejas artesanais, mesmo que o poder de consumo do brasileiro ele seja mais baixo do que em outros grandes países, né? Mas a gente poderia ter crescido. Então, as grandes corporações elas têm observado essa queda no consumo de cervejas, principalmente. Outras bebidas alcoólicas também sentem esse tipo de reação do mercado, até porque são levantamentos com base em estatísticas e não simplesmente feeling, né? Então, elas começam a investir em outros tipos de bebidas. O crescimento da cerveja sem álcool ele se dá justamente por causa desses hábitos, além da cerveja sem glúten, né? Então essas cervejas gluten free, álcool free, outras cervejas de baixas calorias e tal, elas têm a ver com o perfil de público consumindo bebidas, vamos lá, pelo menos publicitariamente mais saudáveis, porque não necessariamente são bebidas melhores, né? Pode pegar uma bebida alcoólica com glúten e tal, bebidas que sejam de muito boa qualidade, talvez até mais saudáveis do que algumas dessas multiprocessadas que vêm com um marketing, né, com uma mídia em cima dizendo que elas são low carb coisa. Então, a Heineken ela está fazendo uma reestruturação que deve cortar cerca de 7% da força global de trabalho. E, cara, é o segundo maior conglomerado cervejeiro do mundo, perdendo para a Ambev, então é muita coisa. Imagina quantas pessoas, né? Falou 6 mil, então 7 mil funcionários, se a gente tiver levando, quase 100 mil funcionários no mundo inteiro, né? Para arredondar essa conta. É uma resposta na queda dos volumes de vendas dos últimos trimestres, refletindo mudança de hábito dos consumidores que estão bebendo menos cerveja tradicional. Estão migrando para outros tipos de bebidas, né? Eles já beberam a cerveja e agora estão procurando outros tipos de bebidas. A Amstel Vibes vai nessa linha, né? É um coquetel que lembra o Smirnoff Ice. Gostosinho, docinho, né? Não tem aquele amargo do limão, por mais que ele lembre o limão, mas é justamente isso. Então a empresa ela projeta um crescimento mais cauteloso para o restante desse ano de 2026. Por mais que em contrapartida esteja construindo, cara, é uma grande fábrica
aqui no Brasil, uma fábrica gigantesca para aumentar muito a produção e não só de cerveja, mas também de garrafas para poder engarrafar essa cerveja, né? Porque teve um ano, cara, não lembro quando é que foi, acho que já tinha passado a pandemia, que a Heineken chegou a ficar sem garrafa no Brasil, cara. E aí eles tiveram dificuldades de entrega da bebida, faltou Heineken no mercado porque não tinha garrafa para eles poderem engarrafar. É muito louco, né? Outra coisa, mais uma notícia, ó. Esse ano a gente vai ser impactado, tem Olimpíadas, Carnaval que tem todos os anos e... Não, Olimpíadas. Olimpíada de Inverno, quis falar eleições, cara, eleições presidenciais e governamentais que acaba parando o país. O segundo semestre é um saco porque fica só esse debate e eu tô falando um saco e assim, ó, eu sou um cara que gosta de política, gosto de conversar, gosto de debater, mas essa polarização, ela, cara, é muito burra essa polarização, essa discussão entre esquerda e direita que, sinceramente, os dois eles levam para o mesmo ralo, cara, só que de formas diferentes. Então eu não vou entrar nessa batalha, mas além disso ainda a gente tem uma Copa do Mundo e muitos feriados, né? Ano passado os feriados caíam no final de semana, esse ano os feriados eles acabam caindo durante a semana. Então a gente vai ter diversas pausas. Para a gente tomar uma cerveja é muito bom, mas para a gente trabalhar aí já fica um pouquinho mais complicado. A gente tem que produzir para poder parar, né? Feriados fazem 2026 serviços como um ano de 13 meses para o setor da cerveja. Então, muito comemorado, né? Porque são datas de alto consumo cervejeiro. A gente tá chegando aí num carnaval, um baita de um calor, quente pra caramba. Então, o consumo ele tende a subir muito, né? Os feriados caindo durante a semana aumenta o consumo, porque eles são feriadões, emenda com o final de semana. Aumenta o consumo de cerveja. Copa do Mundo também aumenta o consumo de cerveja. E aí as diversas churrascadas que tem Brasil afora para os políticos poderem fazer seu discurso. Então também vai aumentar bastante o consumo de cerveja. O ano de 13 meses. Você acabou de falar da Heineken que está demitindo, está vendo com pessimismo. Em contrapartida, o mercado cervejeiro está vendo com otimismo a questão do número de feriados, então o ano de 2026. No Brasil, a indústria está otimista com esse calendário, que combina a Copa do Mundo com 10 feriados nacionais. Cara, é muita coisa. Analistas do setor projetam que essa combinação criará janelas extras de consumo, compensando anos anteriores afetados pelo clima. Ambev e outras grandes marcas já iniciaram campanhas de digitalização e logística para garantir que o estoque acompanhe o pico de demanda esperado para o período mundial. Ou seja, uma grande expectativa para consumo de cerveja, né? Futebol, cerveja, férias, feriado, tudo combina muito com isso tudo, né? Então, a tendência é esse aumento. Aquecimento global ameaça levar preços e causar escassez de cevada e lúpulo. Pô, cara, não dá para ser 100% feliz, né? Um alerta emitido pela cervejaria Asahi e reforçado por estudos na Nature Plants destaca que as mudanças climáticas estão reduzindo a produtividade das lavouras de cevada em até 17%. Caraca, meu irmão! Tu é louco! Vai subir o preço da cerveja, vai faltar cevada, vai faltar cerveja. Nós vamos ter que tomar Amstel Vibes, porque vai faltar cevada no mercado. Tu tá maluco, meu irmão? Impacto direto é o aumento do custo de produção que pode fazer o preço da cerveja dobrar em regiões que dependem de importação. Pá, cara, é muita coisa. A indústria corre contra o tempo para desenvolver variedades de grãos mais resistentes ao calor extremo para evitar um colapso na oferta. Bora ver. A cerveja não mudou o mundo? Não inventaram a roda para carregar barril de cerveja? Não inventaram o fogo para a gente poder cozinhar, esterilizar e fazer cerveja? Não inventaram a geladeira para a gente poder fermentar a cerveja sem variação de temperatura? Jesus Cristo não distribuiu cerveja, não transformou água em cerveja? Pô, cara, cerveja muda o mundo. Então vamos lá fazer uma cevada
um pouco mais resistente para que a gente possa efetivamente não perder a nossa cerveja, a nossa gelada. Senão vai aparecer isso daqui, ó, uma cerveja aguadinha, ralinha. Tá, é louco, cara. Não sei por que os caras me fazem isso, cara. Faz uma cerveja leve, mas faz uma cerveja decente, cara. Isso é louco. Cervejarias artesanais brasileiras miram crescimento de 50% com foco em diversificação. Apesar da economia instável, o setor artesanal no Brasil projeta uma expansão agressiva para este ano. A estratégia principal deixou de ser apenas o lançamento de novos rótulos de IPA e passou a focar na criação de outras bebidas, como cidras, coquetéis prontos e bebidas funcionais. A ideia é ocupar espaços onde a cerveja tradicional está perdendo terreno, atendendo a um público que busca experiências sensoriais mais complexas e variadas. Isso aí, cara. O mercado ele tem que ver com criatividade, às vezes criar novos mercados para que a gente continue consumindo ou que a gente desenvolva novos consumidores, né? A gente tem um caso recente que é o da Bali Energéticos, onde ninguém via um mercado, eles viram uma oportunidade e sem dúvida nenhuma eles investiram muito nesse mercado do energético popular, né? Então a gente tinha o mercado dominado por Red Bull e Monster e tinha outras marcas também, Fire, Burn, né? Que era, a primeira era da Coca-Cola, depois a Coca-Cola veio com o Monster e aí a Bali veio com o energético popular, atingindo camadas mais baixas, aquele do pessoal que só queria misturar com um álcool mais barato, e aí deu muito certo e hoje eles dominam o mercado também, né? Mas, por outro lado, também tem as bebidas funcionais, as bebidas low carb que é coisa, então que eles vêm com o mercado. E aí o segmento de cerveja artesanal, para diversificar as próprias bebidas, a própria oferta, então vem trazer também essa outra oportunidade, gerar um mercado novo, né? Explosão do mercado de cerveja zero álcool atinge recorde de consumo. 7,9% isso aqui, ó. Justamente o contrário do que vem falar, né? Essa situação de mercado. O mercado brasileiro deve consumir cerca de 885 milhões de litros de cerveja sem álcool em 2026, consolidando a categoria como o segmento que mais cresce na indústria. Gigantes como Heineken e Ambev estão travando uma guerra fria de marketing e distribuição para dominar esse público, que inclui desde atletas até pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, mas não abrem mão do ritual social de beber. Cara, esses tempos eu estava vendo um documentário que falava sobre grandes marcas e falava justamente sobre a Bud Light. Tá? Eu não lembro se era sobre a Bud Light ou se ele falava da Coors. Grandes cervejarias que trouxeram essa questão do mercado light. E aí falava sobre essa guerra travada e a briga por um novo mercado, né? Porque antes de vir ao mercado, né, antes da Bud Light se tornar a cerveja mais consumida nos Estados Unidos, né, a Coors ela desenvolveu esse mercado e teve uma quebra de paradigma que foi justamente de trazer a bebida light para o mercado, porque antes o light ele estava muito conectado com o doente, com a pessoa que ela não podia consumir, que ela tinha restrições e tal, e inclusive com o público não quero parecer preconceituoso, até porque eu não sou, né? Mas a questão de tratar a questão de homossexualidade, a questão de tratar como menos macho quem consumia esse tipo de bebida. Então a Coors, ela foi atrás e começou... Foi a Coors? Não, a Miller. A Miller, ela foi atrás de alguns atletas de alto rendimento e colocou eles consumindo essa cerveja light, o que foi uma grande virada e tornou eles como líderes. Eles eram a quinta, sexta marca de cerveja do mercado e aí por causa dessa campanha eles se tornaram a cerveja mais consumida nos Estados Unidos. Então eles passaram a dominar o mercado. Tempos depois a Bud ela deu uma revirada
E aí, com a Bud Light, eles conseguiram fazer ultrapassar, e aí então passaram a ser a bebida mais consumida novamente nos Estados Unidos. Mas da onde que faz a conexão, né? Essa questão do mercado de zero álcool, ele tem muito a ver com isso também, né? Então, se um atleta ele não pode consumir o álcool para não ter o seu rendimento prejudicado, se ele consumir a cerveja sem álcool, ele pode continuar consumindo, fazer a festinha dele sem ter ficar o alegrinho por causa da cerveja, mas fazendo uma festinha saudável, né? Então existe uma briga muito grande. É o que a gente estava falando um pouquinho também de consumo consciente, consumo saudável de bebidas, né? As pessoas elas estão procurando. Então os grandes conglomerados estão justamente brigando por esse tipo de mercado. Não esquecendo que o artesanal ele também de alguma forma pode entrar aqui com algumas estratégias criativas pegando um público, né? Que quer uma bebida um pouco diferente. Brasil Brown 2026, maior evento da América Latina, foca em tecnologia e sustentabilidade. Uma feira confirmada para São Paulo, a Brasil Brown 2026 deve reunir em torno de 15 mil profissionais para discutir o futuro do setor. O foco desse ano está na implementação da inteligência artificial para a otimização de receitas e processos de envase mais sustentáveis. O evento é visto como termômetro para as fusões e aquisições que devem ocorrer no segundo semestre, movimentando centenas de milhões de reais em negócios. Ou seja, a Brasil Brown ela fala muito a respeito do mercado de cerveja e não necessariamente das cervejarias em si, né? Ele traz equipamentos, é uma feira da indústria da cerveja, né? Então, ele apresenta diversas novidades para esse mundo, para quem é de cervejaria ou para quem é um interessado nesse mundo, ou mesmo alguém que possa trazer alguma coisa de cerveja e implementar em outro segmento de negócio, e ele apresenta o que tem de novidades para realmente criar algum diferencial, e quem quer estar na vanguarda de equipamentos e tendências, então ele obrigatoriamente precisa participar desse tipo de evento, né? Junto com o Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece em Blumenau, é a Master Brown em São Paulo. Esses são os dois grandes eventos cervejeiros do país, né? O Festival Brasileiro de Cerveja, talvez um pouco mais complexo do que a Brasil Brown, né? Que tem o festival, tem o concurso, tem a feira, tem não sei mais o que e tal. E a Master Brown mais focada, a Brasil Brown realmente focada nessa questão da indústria cervejeira. Então, se tu tem interesse, procura aí pela Brasil Brown 2026, porque realmente vale muito a pena participar desse tipo de evento, né? Se quer saber um pouquinho mais a respeito do mercado de cerveja, manda aí uma mensagem para mim que a gente com certeza vai fazer um bate-papo e vai conversar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, ó, tomando não sei se eu vou tomar esse coquetel aqui, Vibes Amstel. Acho que eu vou abrir uma outra cerveja, cara, para editar esse vídeo e depois voltar com conteúdo para vocês. Valeu, galera. Cheers!